Você acaba de sintonizar na Estação Ecoar, uma plataforma para compartilhamento de saberes e amplificação de vozes em prol do desenvolvimento humano e sustentável no Brasil. Esta segunda temporada é uma realização do Instituto Mondó e da Secretaria de Educação do Pará, com o apoio de uma concertação pela Amazônia e Instituto Iungo. Olá, me chamo Jelen Gomes, sou da Escola Salesiana do Trabalho, que fica localizada no bairro da Pedreira, em Belém do Pará, e estou participando da 4ª Conferência Estadual Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente. Este é o podcast Estação Ecoar e hoje a gente vai falar sobre o meio ambiente e sobre o papel que cada pessoa e cada comunidade pode ter na transformação ecológica do nosso país. Olá, me chamo André Luz e hoje vamos conversar com Marcos Sorrentino, diretor do Departamento de Educação Ambiental e Cidadania do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, e Neuza Helena Barbosa, também do Ministério do Meio Ambiente. A primeira pergunta para a Helena Barbosa qual é a importância de conectar saberes tradicionais, ciência e educação ambiental no cuidado com os territórios amazônicos? Não há como desvincular a importância desses saberes tradicionais com o que acontece no território. A ciência, ela por si só, a ciência tradicional, ela precisa olhar para as outras ciências que existem no território, né? Os nossos ancestrais já nos ensinaram muitas coisas. A escola, o conhecimento de um modo geral, o currículo escolar precisa levar em conta esses saberes, porque a gente sabe, né, que há um conhecimento profundo, um conhecimento enraizado naqueles que fizeram a construção da história do nosso país. Então, os povos e comunidades tradicionais, de um modo geral, têm saberes que precisam ser reconhecidos na sociedade e ser considerado como ciência. Esses povos, eles são povos que de fato preservam a natureza e têm muito a nos ensinar, né? Eu não sei se respondi à pergunta, mas eu acredito que não dá para desvincular os saberes tradicionais dos saberes científicos, os saberes das diversas gerações e os saberes da nossa ancestralidade. Ótima resposta. Também tenho outra pergunta. O que a senhora pensa sobre as juventudes? O que as juventudes precisam entender sobre a biodiversidade, o desmatamento e as mudanças climáticas para poder elas agirem de forma consciente a respeito disso? Eu falo das juventudes de um modo geral, mas eu falo de todos os humanos, né? A juventude é uma faixa etária muito importante porque ela traz em si esse desejo de mudança, essa vontade de conhecer o novo, essa vontade de transformar, e as relações intergeracionais são muito importantes, né? Uma geração aprende com a outra. Esse, por exemplo, é um dos princípios da nossa Conferência Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente, mas as juventudes precisam estar engajadas nas lutas. Eu pergunto para vocês, quais são as bandeiras de vocês? O que vocês pensam sobre o mundo? Que futuro vocês querem construir? Como vocês vão se organizar, né, no território onde vocês vivem para fazer a diferença? Isso quem tem que responder é a própria juventude, né? A gente não tem que falar pela juventude. Nós temos que trabalhar com a juventude, mas vocês é que são os protagonistas da vida e da história de vocês. Então a força da juventude é importante nesse movimento propulsor de mudanças, mas há um lugar que é intergeracional, que é fundamental para que a gente possa construir um futuro, né? Porque essa história de dizer que a juventude é o futuro, isso não existe mais, né? A juventude é o presente, a juventude é o aqui e agora, e a transformação precisa acontecer já. Nós não temos muito tempo, a gente não precisa esperar, né? E também não podemos culpabilizar ou responsabilizar a juventude para resolver os problemas que agora estão postos. Vocês estão colhendo, né, um resultado de gerações passadas. Então, como vamos pensar isso juntos? Essa é uma grande missão, mas a juventude tem se organizado mundialmente. Vocês têm visto a atuação da juventude nas COPs, nos movimentos, né, nas mudanças pelo clima, juventudes engajadas. Vocês estão engajados em algum movimento? Sim. Qual é? Nós mesmos estamos iniciando agora o nosso projeto sobre as placas de controle térmico, que além de visar melhorar o ambiente que a gente vive, que é o escolar, né,
deixar esse legado para gerações futuras, que a gente já está saindo da escola, no caso, mas também trazer esse ar de sustentabilidade, consciência para esses jovens, né? Porque apesar da gente fazer agora essas placas, a gente está deixando para essas pessoas que vão estar lá. E não, nem só pelo ambiente escolar, as nossas placas também servem para qualquer tipo de ambiente. Você está me falando de um projeto que vocês estão fazendo na escola. Mas qual é o projeto de mundo que vocês querem construir? Com que outras juventudes vocês vão se articular? Então, assim, eu estou falando isso não para colocar vocês numa situação, né, de ter que responder essa pergunta. Mas a gente precisa pensar que existem diversas juventudes que estão organizadas, que estão se mobilizando para a sociedade que eles querem construir, que elas querem construir. Na nossa época, né, professor Marcos, nós fomos uma juventude bem engajada. Marcos, então, nem se fala, né? Nós tínhamos uma causa, nós tínhamos uma luta, nós tínhamos uma bandeira, né? Nós queríamos transformar o mundo e nós queremos ainda. Qual é a bandeira, qual é a causa, qual é a luta das juventudes hoje? Então, essa construção coletiva que a gente precisa fazer, enquanto humanidade nesse planeta, precisa ser intergeracional. Mas a força da juventude não há como deixar de reconhecer, né? E uma juventude organizada, uma juventude unida, faz muita diferença. Com certeza, concordo muito com o que a senhora diz, porque nós que vamos agora seguir, né? A gente que tem que agora inspirar as outras pessoas para também fazerem o nosso trabalho, né? E só mais uma coisa, esse processo da Conferência Infanto é um processo de formação de novas lideranças. A nossa ministra Marina Silva dizia sempre assim, a gente está envelhecendo, está conversando sempre com os mesmos, é preciso criar novas lideranças. E surge esse grande movimento, que é a Conferência Nacional Infanto-Juvenil, que trabalha com meninos e meninas de 11 a 14 anos, que estão despontando nesse lugar da juventude, né? E com o trabalho de outras juventudes que são mais velhas e que vão fazer uma conversa, um diálogo e uma facilitação do processo da conferência. A conferência tem 3 princípios: jovem educa jovem, jovem escolhe jovem e uma geração aprende com a outra. Então, quem sabe, a gente deixa um legado para a juventude com esses processos de conferência. É uma grande oportunidade para a participação das mentes jovens, né, que são revolucionárias. Vamos ver o resultado disso, né? Verdade. Professor Marcos, trago 2 perguntas para o senhor. A gente pode começar. Como o senhor acha que a educação ambiental pode ser uma ferramenta real de transformação social e climática nas escolas brasileiras, especialmente em territórios como a Amazônia? A educação ambiental tem um duplo desafio: o de transformar a escola, o de contribuir para a transformação da escola e o de contribuir para a transformação da sociedade. Não há transformação da escola sem transformação da sociedade e vice-versa. Não há transformações sociais sem incidir nas novas gerações que estão passando pelas escolas. Então, a educação ambiental, ao ser compreendida, não há transformação da escola sem transformação da sociedade e vice-versa. Não há transformações sociais sem incidir nas novas gerações que estão passando pelas escolas. Então, a educação ambiental, ao ser compreendida como uma missão dupla, ela precisa potencializar professores e professoras, todo o profissional da educação na escola, todos os estudantes que estão nas escolas e potencializar as prefeituras municipais, os gestores municipais, os meios de comunicação, as organizações não governamentais. A educação ambiental precisa propiciar, ecoar a problemática socioambiental no sentido mais amplo da problemática, que não é só a questão do lixo, ou a questão do plantio de árvore, ou a questão da proteção da biodiversidade. Todas essas questões são importantes, mas não constituem o todo da questão ambiental. A questão ambiental tem a ver com qualidade de vida, tem a ver com sonhos e expectativas das pessoas, a possibilidade da gente construir um ambiente melhor. Então a educação ambiental tem a ver com amizade, com recuperar a nossa capacidade de dialogar, questionar esse sequestro da nossa relação
pelas telas de celular ou televisão. A educação ambiental é uma forma de incentivar as pessoas a recuperarem saberes dos nossos antepassados e os saberes científicos mais modernos. Então, essa educação ambiental, ao ser trazida para o cotidiano como uma ecologia política e uma ecologia profunda, uma ecologia da alma, uma ecologia que nos remete para pensar quem que somos, por que existimos, o que estamos fazendo aqui nesse planeta Terra, essa educação ambiental é que pode contribuir para a escola e para a comunidade ser melhor do que o que temos hoje, que muitas vezes está na contramão da sustentabilidade da vida. Esse é o desafio. Agora eu queria saber como nós jovens, na sua visão, podemos cobrar, participar ou até mesmo ajudar a construir políticas públicas ambientais. Partindo da conversa, né, anterior que a gente estava ouvindo delas, fica mais claro visualizar que os jovens, as juventudes em geral, elas podem contribuir muito para a construção de um outro tipo de sociedade. Mas é preciso que as juventudes compreendam, primeiro, que elas são sujeitos de transformação, que elas não podem, não precisam ficar com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando conteúdos entrarem ou a morte chegar, como dizia o filósofo Raul Seixas. As juventudes são sujeitos de transformação e, além disso, elas conseguirão fazer transformação se fizerem ações locais e trouxerem para o cotidiano do diálogo o desafio de fazer política pública. Política pública, para além do projeto de ação local, é pensar estrategicamente, é pensar em planejamento. Como é que a nossa escola pode ser uma escola sustentável? É só com conteúdo de educação ambiental? É só com prescrição do que pode fazer, do que não pode fazer, o que é certo, o que é errado? Ou é envolvendo as pessoas no desafio de pensar junto, de fazer junto, de pensar como é que a escola interage com a comunidade, como é que a gente, ao invés de aprender somente o nome dos rios, Nilo, Tâmisa e de outros lugares, a gente aprende o nome do igarapé mais próximo da nossa escola e atuamos no igarapé, no sentido dele permitir que as pessoas continuem a poder nadar no igarapé, a pegar água para o abastecimento. Eu, vivenciando a região de Belém aqui, em vários municípios, eu vi crianças nadando em igarapé que estão contaminados. Como é que agora a criança, num calor, ela tem o direito, a criança, o jovem, o adulto, todos têm o direito de nadar no igarapé. Por que o igarapé está contaminado com coliforme fecal? Por que o lixo de uma região metropolitana tão grande como a de Belém é levado tudo para um lugar onde ele percola e acaba contaminando os corpos d'água? Então, a juventude, para transformar esse planeta, precisa e pode agir, precisa e pode pensar grande, pensar o projeto específico, que é muito importante, mas pensar como é que esse projeto se conecta com outros para modificar as políticas públicas. E nós não estamos falando só de política pública da escola, do município, do estado ou do país. Nós estamos falando de política pública do planeta. Nós queremos que os chefes de Estado-nação que vêm para Belém agora no final do ano, eles deliberem compromissos com a potencialização das juventudes para elas se sentirem comprometidas com a transformação do planeta. Com certeza. Agora a pergunta é para nós alunos, né? André, fale um pouco agora sobre o projeto que você vem apresentar no evento hoje. Bom, eu e os meus amigos, a gente vem hoje aqui nessa conferência apresentar um projeto que a gente vem desenvolvendo desde setembro do ano passado na nossa escola. O açaí é uma fruta regional muito conhecida aqui no nosso estado. E a gente achou nele uma propriedade térmica que iria ajudar muito na concentração dos nossos estudos. A gente achou uma possibilidade de criar uma placa térmica com um caroço de açaí que diversas vezes é descartado irregularmente na cidade, gerando muito uma questão de resíduo sólido. E aí a gente pega
coleta esse caroço que iria se tornar resíduo sólido na nossa cidade, acarretando outros problemas ambientais, e transforma eles em uma pasta que a gente pode, junto com um aglomerante que a gente usa, o amido de milho, faz tipo uma cola biodegradável. Legal. E a gente consegue moldar ele para fazer uma placa que a gente consegue usar ela entre o forro e o telhado de uma casa, de uma escola, ou até mesmo como revestimento de uma parede, para que a gente possa controlar mais ou menos a temperatura. A nossa placa, a gente fez testes na nossa escola mesmo, porque ela não é totalmente climatizada. A gente fez testes e a gente conseguiu observar de 3 a 4 graus de diferenças, isso numa maquete de 50 centímetros em média, de 50 centímetros metros quadrados. Então a gente imagina muito e está tentando investir para a gente poder expandir o nosso projeto numa questão ambiental e incluir ele na engenharia civil, podendo incluir ele na nossa escola, criando salas modulares onde essa placa ficaria tipo no teto e nas paredes para poder ajudar na concentração dos alunos e dos professores também, porque essa questão do calor é uma questão tipo que vem sendo trabalhada há muito tempo na nossa região, visando o bem-estar dos alunos e futuramente visando o bem-estar de qualquer cidadão do nosso estado e do país também. Agora, Ellen, eu te pergunto, com todo o desenvolvimento do nosso projeto, o que tu espera levar de volta para a nossa escola ou para a comunidade? Além de melhorar o nosso ambiente escolar, e eu acredito que vai ajudar várias outras escolas também, eu espero levar consciência sobre cuidar do meio ambiente, para que no futuro a gente não tenha que lidar com tantas problemáticas, eu acho. Certo, Sim, porque hoje em dia o que é muito debatido é a questão das mudanças climáticas. E essa questão é o que mais nos afeta, principalmente nós como os alunos e como comunidade em si. Então, eu acho que as placas não vão ajudar somente a nossa escola, mas também vão ajudar a outras comunidades, a outras casas, pessoas que não têm muita condição financeira de providenciar um material mais caro e mais elaborado, até porque nossas placas elas têm uma pegada mais sustentável e não é tão difícil de fazer, elaborar ou até mesmo conseguir. Agora eu gostaria de saber, vocês têm alguma coisa a adicionar mais na nossa conversa, algum comentário, uma pergunta que gostariam de se referir a um âmbito geral? A questão do aquecimento global, ela tem sido apontada pelos pesquisadores como um dos principais impactos dela as ondas de calor, os extremos de calor. Então o projeto que vocês estão desenvolvendo, ele pode ser uma grande contribuição. O conforto ambiental na escola é muito importante. Nós temos visto escolas nesse país que não tem quase ventilação, não tem bebedouro para tomar água no intervalo e não tem conforto térmico no sentido também de ventilador e outras alternativas. Então, o projeto que vocês estão fazendo, ele é muito importante, ele pode contribuir nesse sentido de diminuir a temperatura. Que outras medidas poderiam ser tomadas na escola ou pela política pública para que as escolas ofereçam maior conforto ambiental? Bom, eu poderia usar o exemplo da nossa escola. O professor orientador no nosso projeto, Maurício Barata, ele sempre cativa os alunos a projetos ambientais. Eu entrei na escola no 8º ano e estou agora no último ano. E desde que eu estava no 8º ano, comecei a ser aluno dele no 9º ano e todos esses anos ele vem sendo meu professor de Ciência da Natureza e Biologia. E todo ano ele entra com medidas na escola para poder cativar essa vontade que eu acredito que é muito forte nos integrantes do nosso projeto de mudar realmente o ambiente que a gente está vivendo, de ajudar realmente o meio ambiente. Ele já desenvolveu vários projetos que previam uma horta na nossa escola, plantação de árvores frutíferas, e entre outros projetos ambientais que infelizmente não alavancaram por questões econômicas, por questões de falta de engajamento, por questões jurídicas até. Mas eu acredito que esse impulsionamento que é colocado pelos nossos professores na sala de aula traz um grande impacto na nossa vida como aluno e como pessoa física mesmo. Muito bom, muito bom.
Eu acho que vocês estão dando uma contribuição interessante, porque nós já estamos aquecendo o planeta, eu acho que já chegamos a 1,5 ou aproximadamente a 1,5, né, de aquecimento desde o período pós-industrial. E isso tem uma dimensão enorme, porque você pode ter grandes enchentes, onde chove mais, chove muito, quando seca, seca muito, né? E na Amazônia a gente viu aqui há pouco os rios secarem, viver uma seca profunda, e tanto a questão da água, né? Água de mais ou água de menos, como a questão do fogo. Nós vamos enfrentar grandes emergências climáticas, né? Estudando esse tema, discutindo isso, mas tem muito mais coisas que vocês podem fazer. Vocês têm ideias do que a escola pode contribuir para esse enfrentamento das emergências climáticas? Esse é o tema da nossa conferência. A conferência vai discutir educação e justiça climática. Como que vocês acham que, de fato, a escola pode colaborar com essa questão social? Eu acho que a escola poderia colaborar criando iniciativa, principalmente com os alunos, em questão de poder plantar mais árvores na escola e também incentivando os alunos a ter esse engajamento sobre o meio ambiente, sobre a preservação, fazer palestras, ensinando os alunos como eles devem cuidar do meio ambiente. Acho que dessa forma acho que ajudaria. Quer acrescentar, André? Não, concordo totalmente contigo, amiga. Então, muito obrigada pela escuta, pela troca que a gente teve com vocês. Eu adorei esse papo. Se você curtiu esse episódio, confere também os outros na segunda temporada da Estação Ecoar, direto da nossa conferência Infanto-Juvenil no YouTube e no Spotify, do Instituto Mondó. Esse episódio contou com a edição da FPS Mídia, narração de Júlia Jungmann e tem identidade visual feita pelo Estúdio Memo. Gostou do que ouviu? Que tal compartilhar com a sua rede? Fortaleça este movimento seguindo o Instituto, conhecendo nossos projetos e acompanhando nossa atuação através do site institutomondó.com.br.